E não faz muito tempo que foi inaugurada a maior torre de queda livre giratória do mundo lá em Orlando, nos Estados Unidos, mas agora ela será desmontada. E a gente vai explicar nesse vídeo aqui para vocês o que exatamente aconteceu e o que motivou a essa desmontagem tão rápida. Vamos lá? E para você que chegou nesse vídeo agora, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fun, o canal que fala tudo sobre parques, de diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E por favor, gente, a gente tá querendo chegar a 200 mil inscritos esse ano, estamos em 164 mil, e você que tá aí do outro lado pode dar essa força pra gente. Então se inscreve aqui pra gente chegar a esse número ainda esse ano, Só na verdade? em se inscrever é bem rapidinho e ajuda muito. Por favor. E no último mês de março desse ano aconteceu um acidente terrível na cidade que é conhecida como a capital da diversão, que é Orlando, lá nos Estados Unidos. E esse acidente acabou acontecendo na Orlando Free Fall, que era a mais nova torre de queda livre lá da cidade de Orlando. E essa torre tinha um recorde. Para vocês entenderem, existe a categoria de torres de queda livre, no geral, qualquer tipo de torre, independente se ela gira ou não, se inclina a cadeira ou não. E tem essa categoria de torre giratória, que era da Orlando Free Fall. Por isso que ela era a maior torre de queda livre giratória do mundo, com 121 metros de altura, e durante a sua queda ela atingia 120 km por hora. Já na categoria geral de torres, ela é a segunda mais alta do planeta. A primeira é a Zumanjaro do Six Flags Great Adventure, com 126 metros de altura. E infelizmente o adolescente de 14 anos, chamado de Tyler Sampson, ele foi nessa torre e acabou sofrendo um acidente durante a sua queda. E mais ou menos quando ela estava ali em 21 metros de altura, mais ou menos, ele despencou e acabou se chocando contra o chão. Isso, e aí ele acabou falecendo, infelizmente. Eles tentaram um resgate e tudo mais, mas 21 metros e com a velocidade da queda ali da própria torre, realmente não tinha muito o que fazer. É um impacto muito grande. É triste. E esse acidente acabou chocando todo mundo porque era na cidade de Orlando, uma cidade aí que tem diversos parques de diversões, em um parque de diversão também super conhecido, que é o Icon Park, que tem o quê? A roda gigante Orlando Eye, tem o Star Flyer, tem lojas, restaurantes, e é um parque conhecido, não é um parque desconhecido ou que de repente não tem alguma segurança, E ele vinha se destacando por atrações recordiças ou atrações muito grandes, como foi o caso dessa torre. Isso, e só para vocês entenderem, a Orlando Free Fall, que é essa torre de queda livre, ela foi inaugurada em dezembro do ano passado, junto também do maior slingshot do mundo, que é aquela atração estilingue humano que você é puxado, tensionado e solto aí a uma velocidade muito alta. Então, todo mundo ficou bem chocado. E apesar dessa torre ser conhecida como do Icon Park, na verdade, ela e a atração Slingshot eram de outros donos, que era da Orlando Slingshot Group. Eles apenas locaram esse espaço do Icon Park e instalaram essas atrações. E agora a gente vai explicar para vocês mais ou menos a linha do tempo até ter culminado nesse acidente, também por que essa torre será desmontada. Exatamente. E até também a gente já fez aqui alguns vídeos recentemente explicando alguns acontecimentos, né, no mundo dos parques. A gente está fazendo a mesma coisa com essa torre, até para todo mundo entender, porque assim, às vezes pensa, nossa, uma torre de queda livre, alguém aconteceu, será que as torres são seguras, né? A gente recebeu muito essa pergunta em nosso Instagram, mas vocês vão entender agora direitinho o que aconteceu. Bom, primeiramente, a própria torre Orlando Free Fall, ela é fabricada pela Funtime, que é uma empresa aí super reconhecida no mundo dos parques. Primeiro eles começaram aí a se destacar por causa dos Star Flyers, que são aqueles chapéus mexicanos gigantes, que chegam a 80, 100, 120 metros de altura. Tem várias atrações dessa pelo mundo, né? Nunca aconteceu nada. E aí eles começaram a investir em torres de queda livre também. Então, antes da Orlando Free Fall, eles abriram torres de queda livre na França, na Alemanha, em vários lugares. Então, em parques grandes também, Sim. né? Então é uma empresa bem confiável que aí começou a bater de frente com a Intamin, que é uma outra fabricante aí de torres ao redor do mundo. Por exemplo, a Big Tower é da Intamin, várias torres aí que a gente vê pelos parques ao redor do mundo também são dessa fabricante. E quando a gente se baseia em dizer que essa fabricante é uma fabricante confiável, porque a gente está indo aí de acordo com relatos que saíram em documentos da causa desse acidente, né? Exatamente. Que constataram que não foi culpa da fabricante. Exato. E aí também, claro, o reconhecimento, porque os parques, gente, quando eles vão comprando as atrações, eles compram de empresas que realmente são confiáveis e tem aí todo o protocolo de segurança e atende às exigências mundiais de regras de parques de diversões. Então, ela atende todos esses requisitos. Só para vocês entenderem quanto a fabricante da Orlando Free Fall. Mas aí a gente chega a outro ponto muito importante. As fabricantes, elas têm peças originais e o que elas recomendam para ser utilizado ou modificado nas atrações, né? E quando, por exemplo, você tem um parafuso de aço e a fabricante recomenda que você utilize esse parafuso, você não pode pegar um parafuso de metal, de inox e utilizar ali naquele local, porque a fabricante não vai recomendar e nem se responsabilizar por isso. Isso, e também existe toda, por exemplo, aquele assento daquela torre eu quero modificar para XYZ. Também a fabricante tem que averiguar e ver se isso é possível, se isso vai deixar seguro. Então isso é padrão de qualquer coisa na indústria. Se o parque fizer isso, perde a garantia, a fabricante não vai dar suporte mais, aí é a responsabilidade do parque. E aí o que aconteceu ali no Icon Park?
O parque queria deixar a torre, gente, mais acessível, porque a população dos Estados Unidos tem muita gente que tem corpos maiores ou são pessoas muito altas e não estavam se adaptando ao assento da torre. Então eles queriam deixar a atração mais acessível, vamos dizer assim. Então, para vocês entenderem qual seria a modificação no assento dessa atração. A abertura do assento ali onde as pessoas sentavam, ela era de até 4 polegadas. E o parque queria fazer modificação para ela abrir em até 7 polegadas para caberem pessoas com corpos maiores. Isso. Então, só para vocês entenderem, essa abertura é a abertura da trava até onde o sensor permite que ela fique aberta, né, para a pessoa sentar em relação ao banco e ao corpo da pessoa. Realmente é essa abertura da trava quando a gente senta e faz aquele movimento para a gente travar. O espaço ali do corpo. Só que o sistema da torre ele é todo preparado para aquela abertura de 4 polegadas. Então, para também o sistema aceitar essa nova abertura de trava, o parque teve que mexer nos sensores de posição da trava da torre para que o sistema conseguisse entender. Senão ele ia ficar bloqueando, ele ia falar que tinha assento aberto e não ia liberar o funcionamento da torre. Então, porque chegando até aquele limite dos 7 polegadas, o sensor fica no verde, vamos dizer assim. Se ele passasse de 8, por exemplo, ele já indica que tem algo errado ali. Isso. Então a luz vermelha seria acesa. Então até vou deixar aqui um exemplo para vocês verem. Aqui no Brasil, na Big Tower, no Beto Carreira, a gente fez um vídeo de visita técnica por ela e a gente mostra justamente esses sensores e tudo isso no sistema da torre, que é toda a parte de segurança, que é legal vocês compararem para vocês entenderem como funciona. É a mesma coisa aqui do Brasil, é o lá de fora. Vou deixar o link aqui na descrição e vai estar aparecendo aqui também para vocês entenderem. Então foi essa modificação. E qual que foi o pior problema? O parque fez essa alteração, não informou a fabricante. Por que eles não devem ter informado? Provavelmente porque fazendo essa modificação, a fabricante ou não ia autorizar ou ia falar, tá, só que aí vai ter que fazer modificação no assento, vai ter que fazer modificação no sistema, para deixar tudo seguro, vai demorar para a torre voltar e é dinheiro que vai também nessas modificações. Sempre um custo adicional e isso acaba pesando em parques que não levam muito a sério essas questões. E inicialmente foi levantado um questionamento de que o problema com a trava dessa atração teria acontecido por conta do peso do visitante, mas logo isso foi descartado. Exatamente. E assim, só para vocês entenderem, depois que aconteceu o acidente, a polícia também já foi fazer as averiguações, o estado da Flórida também contratou uma empresa de segurança para fazer todas as investigações junto e acabaram chegando nessa conclusão. E até para explicar um pouco do que o Fag falou do peso, gente, todas as atrações de parque seco, elas são feitas 5, 6 vezes, 7 vezes a mais do que é necessário para aguentar do peso das pessoas, seja do grupo ou de alguém individual em cada trava, porque quando você está numa atração dessa, você tem muitas forças G exercendo sobre o seu corpo. Então, por exemplo, se eu peso 80 quilos, de repente uma torre que está caindo ou que está subindo, qualquer coisa do tipo, eu vou pesar 2 vezes mais, 3 vezes mais, então por isso que tem que ter uma margem muito grande. E era o caso dessa torre, ela tinha uma margem dentro das normas de segurança e muito mais alta do que realmente precisava ser, né? Tanto que isso foi averiguado e constataram que não era um problema ali com o peso do visitante, e sim com o espaço que eles abriram na trava. Então, desde março, as atrações como o Slingshot e também a torre onde aconteceu o acidente, elas permanecem fechadas e somente as outras atrações que são do Icon Park permanecem abertas. E aí, na última semana, o Slingshot Group anunciou que a torre vai ser desmontada em respeito à vítima e também em respeito à decisão da família e também da população de Orlando, que também querem que desmonte essa atração. E para homenagear a vítima, eles vão criar uma bolsa de estudos com o nome do Tyler para conseguir fazer que pessoas estudem, né, e consigam avançar aí nessa fase da vida em homenagem a ele. E aí perguntaram pra gente no nosso Instagram se essa torre poderia ser vendida para outro parque. E sim, o equipamento ele funciona normalmente, desde que você siga todas as regras ali, como qualquer outra atração de parques também. Isso, e aí também perguntaram, por que não modifica essa atração, resolve os problemas dela e aí retorna a operação? É porque ficou tão marcado, gente, tão marcado que não, acho que ninguém mais vai confiar ali, no caso de Orlando, daquele parque, que vão operar ela de acordo com o que era para ter sido operado, né? É difícil, é uma decisão que o parque mesmo tomou em não retornar com a atração. Exatamente. E em relação ao Slingshot, que é a atração que estava do lado, ainda não se tem informações se ele vai voltar a operar, se ele vai ser desmontado também. Vamos ter que aguardar um pouco mais para saber, apesar dele, na verdade, não ter nenhuma relação com o acidente. E tem um questionamento que eu tenho certeza que vai ser bem presente nos comentários aqui do nosso vídeo, que é sobre se essa atração, esse equipamento realmente é seguro. E a resposta é sim, o equipamento é seguro, é um equipamento que existe em parques ao redor do mundo inteiro, desde que o parque siga todas as instruções, as recomendações do fabricante. Exato. E também os sistemas de redundância que são muito importante nesse tipo de atração. Sim, é um trabalho em conjunto, gente. O parque tem que trabalhar junto com a fabricante junto com o parque, para manter tudo da maneira que foi feita no projeto. E ó, só para vocês entenderem, a Orlando Free Fall, ela operou durante 3 meses, muita gente passando por ela, nunca aconteceu nada. Vou até fazer uma comparação aqui com o que aconteceu no Hop Hari em 2012. A torre também,
que é de uma outra fabricante, mas é confiável, ela operava durante 12 anos lá no Hopi Hari sem problema algum. E um detalhe importante também, que essa fabricante, por exemplo, da torre do Hopi Hari é a mesma fabricante da mesma torre do Beto Carreiro e a mesma fabricante de vários outros parques aí ao redor do mundo também. Sim, por exemplo, a do Beto Carreiro ela já está operando lá praticamente há 20 anos, nunca aconteceu nada. Então no Hopi Hari, para vocês entenderem, para quem não sabe da história, a cadeira onde aconteceu o acidente, ela estava desativada, numa manutenção que precisava desbloquear ela para fazer manutenção das outras. Acabaram deixando ela aberta quando finalizou, não tinha nenhum aviso que aquela cadeira estava desativada, então para vocês verem, foram várias coisas. O operador não verificou se ela estava travada ou não quando tinha uma pessoa sentada ali, então foram vários erros para culminar nesse acidente que aconteceu no Hopi Hari. Então as torres são seguras desde que os parques mantenham o projeto do jeito que é originalmente, sem modificações, e também mantenham a manutenção. E sigam todos os protocolos ali de segurança também, né? E aí, por último, também perguntaram pra gente, porque rolou um vídeo nas redes sociais de um parque, de uma torre, na verdade, quando ela foi cair, frear, ela não freou, então ela foi direto no chão com todo mundo, a gôndola. Então aí foi um vídeo bem feio, na verdade, a gente nem vai colocar aqui pra vocês. A gente não vai colocar aqui também, vai contra as diretrizes do YouTube. E esse parque, essa atração específica, era de um parque lá da Índia. Infelizmente, lá na Índia tem muita fabricação própria dos equipamentos, né? Sim, isso, na verdade isso não deveria ser um problema se eles seguissem todas as regras de construção ou também se os parques seguissem as regras de manutenção. A manutenção na Índia, gente, infelizmente dos parques por lá, é péssima. A gente sempre recebe vídeos de acidente por lá. Então assim, se vocês receberem alguns vídeos desse estilo aqui no Brasil e tudo mais, não se impressionem tanto porque as pessoas estavam achando que era aqui do Brasil e não era nesse caso. Não era mesmo. E também eles não seguem normas básicas da engenharia ou nem seguem projetos específicos ali, né? A gente depois vai fazer um vídeo aqui no canal que a gente já tá até com a ideia de mostrar as atrações da Índia, gente, e vocês vão ficar bem chocados porque é um negócio muito absurdo. Roda gigante sem cadeira. Completamente da norma. A roda gigante rodando, parece que tá rodando a 60 km por hora. É um negócio bem absurdo. Então é isso que a gente queria citar para vocês. E na Orlando Free Fall, os sistemas de redundância que a gente cita, que são os planos B, eles alteraram o próprio plano B da torre, que era o sensor, que era a averiguação, e também não tinha aquele cinto de segurança que trava, né, o colete, na verdade, junto ao assento. Então, para vocês verem como tiveram diversas situações para chegar nesse acidente. Então é isso, gente. Chegamos aqui ao final do vídeo. Esperamos que vocês tenham entendido agora o que aconteceu lá na torre em Orlando. E a gente está trazendo esses temas aqui para tentar explicar para todo mundo, porque tem muita gente que acaba tendo medo de ir em parque, ou assim, eu vou em alguma atração, eu tenho risco de morrer e tudo mais. Acha que acontece isso todo dia, todo final de semana. E não, esse acidente teve muita repercussão justamente porque você não vê isso acontecendo todos os dias. Acontece, todo mundo fala sobre, aí acontece muita desinformação por aí na internet, e a gente está tentando trazer aqui para conseguir fazer todo mundo entender melhor um pouquinho, Isso, né? de forma mais clara. Assim como acontece na aviação, por exemplo, não são todos os dias que caem aviões. Raramente isso acontece, principalmente em aviões comerciais, e sempre são vários erros ali, vários fatores que acontecem as investigações para que isso não volte a acontecer novamente. E a mesma coisa com esses equipamentos. Aí, por exemplo, sempre quando acontece, a Funtime com certeza já pegou, mandou para os outros parques o que aconteceu, para todo mundo fazer a averiguação, para ver se nenhum outro parque fez modificação, e assim segue a vida, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado aí por assistir esse vídeo. Comenta aí o que vocês acham, alguma dúvida, de repente, que a gente consiga responder para vocês, tá bom? E aqui no final tá aparecendo os nossos membros, né, Fai? Exatamente. Primeiro, se gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp para todo mundo assistir, deixa o valeu também se você quiser. E sobre os membros, você pode se tornar um patrocinador aqui do nosso canal. Tem várias vantagens, seu nome vai aparecer aqui na tela também no final, como tá aparecendo o nome de outros membros aí também. Exatamente. Bom, muito obrigado, gente. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau!